Eu estou certo que nós cristãos não deveríamos, dentro das nossas comunidades, estimular a prática do aborto. Eu sou contra o aborto, em especial em razão dessa passagem aqui do Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu sou grato a Deus por uma decisão tomada pela minha mãe no início dos anos 60. Ela ficou grávida de um policial e o policial não quis assumir a gravidez. Minha mãe lutou pelo nascimento da criança e essa criança está aqui hoje, se dirigindo a você por meio desse vídeo. Esse policial, então, é meu pai. E graças a Deus pela minha mãe ter lutado pelo meu nascimento. Agora, contudo, quando eu vejo um político profissional, um candidato, dizer eu não sou abortista, ou um eleitor declarar eu não voto em abortista, sabe? Eu sinto uma repulsa difícil de descrever. Porque hipocrisia é repulsiva. E por que eu o afirmo? Em primeiro lugar, porque é inócuo esse político bradar de um palanque, numa campanha, que ele não é abortista, não muda o número de abortos praticados. Em segundo lugar, esses candidatos jogam para a plateia. Eles mexem com os nossos sentimentos, com os nossos valores morais. Eles sabem que dificilmente serão eleitos se disserem o contrário. E outro ponto. Não é eles declararem que são contra o aborto que faz a prática diminuir, mas sim a implementação de políticas públicas que preservam a mulher de tomar uma decisão que lhe é profundamente custosa. Faço uma pergunta para você, responda-me. Nós fomos governados nos últimos 4 anos por um homem que diz em todos os seus comícios que ele não é abortista. O que mudou no nosso país? O número de abortos caiu? Vale a pena, nesse sentido, trazer à nossa memória um fato. Nós cristãos podemos ter o mesmo ponto de vista ético ou um pressuposto teológico em comum, quer dizer, que culminam numa aplicação prática daquilo que cremos, que nos leva a pensar em termos de mudanças políticas que repercutam na vida da sociedade como um todo e, contudo, com pontos de vista diametralmente opostos quanto aos
meios conducentes para a realização daquilo que julgamos agradar a Deus. Nem todos os cristãos têm o mesmo ponto de vista sobre a criminalização de determinados pecados. Em geral, nós somos muito seletivos quanto a essa matéria. Por exemplo, não há pecado que a Bíblia mais condene do que a idolatria, que é o ato de nós adorarmos qualquer outra coisa, que não seja aquele que nos criou. E a idolatria tem consequências morais profundas. Lá no Antigo Testamento, nós vemos em Canaã que a idolatria levou os cananeus a consagrarem ao deus Moloque todo filho primogênito. Então, nem por isso nós julgamos que os idólatras devem ser presos. Também não vemos nenhum sentido em botar atrás das grades os adúlteros. Você imagine as cadeias cheias de prostitutas e daqueles que pagam para ter intercurso sexual com alguém. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? Não é tratar na extensão que eu poderia abordar problema ético tão complexo, mas é só chamar a sua atenção para esse jogo que está em curso. Nós importamos essa prática dos Estados Unidos. Sempre foi assim lá e se tornou assim aqui. Esses homens dizem que são contra o aborto e, contudo, não implementam aquelas políticas de seguridade social, aquelas políticas sociais que diminuem a prática do aborto. Olha, deixa eu dar só um exemplo para concluir o pensamento. Que não, veja que não tem muito diretamente a ver com esse ponto. Nas minhas andanças pelo sertão do Nordeste, eu ouvi dizer que antes das mudanças políticas que houve no nosso século, havia muita fome. Quando a fome batia nos povoados, houve ocasiões dos sertanejos se organizarem e procurarem a cidade mais próxima a fim de saquearem os mercados. Isso acabou. Como? Não porque aquelas pessoas foram ameaçadas de morte. O exército foi posto nas ruas. Simplesmente surgiu o Bolsa Família, que erradicou a fome e fez, portanto, com que os saques aos mercados se tornassem desnecessários. É isso. Que não sejamos mais manipulados da forma como nós estamos sendo, sabe? Muitas vezes por políticos que demonstram nos seus comícios uma grande preocupação com o bebê que ainda não nasceu, mas quando esse bebê nasce e é visto numa favela, brincando numa rua cortada por língua negra de esgoto, disputando espaço com ratazana, e numa operação policial, um tiro de fuzil explode sua cabeça, aquele que lá atrás lutou pelo nascimento dessa criança, sabe? Simplesmente a ignora. E pouco faz para que um crime como esse não aconteça na vida de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus.